Bom dia, gente. Vamos dar continuidade ao nosso assunto. A gente viu na aula passada sobre folhetos germinativos, sobre simetria, simetria bilateral, simetria radial, simetria esférica. Nós vimos também sobre formação de blastóporo, de gástrula, desenvolvimento por meio de deuterostômios ou protostômios, organização filogenética da árvore filogenética. Hoje, a gente vai dar dando continuidade. Vamos estar falando um pouco sobre já os organismos em si, né? Na aula passada a gente viu sobre apenas as características gerais de cada um e hoje a gente vai estar falando especificamente sobre os animais dos filos. Porém, como eu passei o trabalho para vocês, nós não vamos estar falando deles por completo. Bem superficial vai ser a aula, porque cada um vai estudar as principais características do seu filo, né? Aqui, iniciando hoje pelos poríferos, a gente vai falar um pouco sobre eles, principalmente nas características gerais que se dão aqui, ó, o resumo que a gente vai ver sobre os poríferos. Então, a gente tem o quê? Diagnose de um porífero. É um animal filtrador, desprovido de tecidos, órgãos ou sistemas corporais. Então, nós temos que o porífero, ele filtra para poder se alimentar, ele não tem boca, ele não tem sistema digestório, ele não tem tecido. Ele filtra o que come através do seu ósculo, que é aquela parte do porífero de entrada. A água passa pelos seus poros da parte lateral e sai pelo ósculo. Então, a gente tem os buraquinhos ao redor de todos os poríferos, por isso que é chamado de poríferos, por causa dos seus poros. E através desses buraquinhos, as células com cílios e flagelos, elas têm um trabalho de fazer a absorção dos nutrientes da água. O habitat dele é ambiente aquático, a maioria das espécies é marinha. Dificilmente você encontra, praticamente quase nunca você encontra poríferos de água doce. Exemplos, os poríferos são usados como esponjas de banho do gênero Spongia. Porém, depois de uma certa briga das instituições ambientais com defesa dos animais, eles pararam de produzir esponjas de banho do gênero Spongia, né, dos poríferos, porque estavam matando esse tipo de animal e começaram a fazer esponja sintética. Então, praticamente todas as esponjas encontradas hoje em supermercados não são de origem animal, eles são de origem sintética. Depois descobriram como fazer a cópia dessa característica que os poríferos têm. Porém, as esponjas que vocês veem, esponjas de lavar louça, esponjas de tomar banho, foram diaporíferos, então eles têm as características daquela forma muito bem parecidas. Eles são esponjosos, eles apertam e absorvem água daquela mesma maneira, eles não são rígidos. Alguns dados da anatomia e fisiologia. Ele não tem sistema digestivo ou digestório, ele é alimentado por fagocitose, por coanócitos, que são as células que absorvem os nutrientes da água. Ele não possui sistema circulatório, a distribuição é feita por amebas, que são inseridas também no tecido dele, que é um tecido falso tecido. O sistema respiratório também é ausente, ele faz trocas gasosas diretamente entre as células por meio de difusão, célula a célula. Não possui sistema excretor, elas são diretamente lançadas pelas células no ambiente e não possui sistema nervoso. A reprodução deles é assexuada por fragmentação e brotamento e reprodução sexuada com desenvolvimento indireto. Assexuada por fragmentação é que se você tirar um pedacinho de uma esponja de um porífero e jogar na terra, ela vai se desenvolver em outro porífero. Ele não precisa de macho e fêmea. E sexuada em desenvolvimento direto é a formação de larva. Ele libera os gametas masculinos, libera os gametas femininos. A água tem um trabalho de juntar esses dois gametas, a fecundação desses dois gametas forma uma larva e essa larva ela vai se apoiar em algum lugar e se desenvolver em um novo porífero. Por isso que diz que é desenvolvimento indireto, pois tem formação de larva. Segundo filo, filo dos quinidários. Aqui são alguns exemplos de quinidários. A gente tem a água-viva Mastitis papua. A gente tem a anemona do mar, que é um tipo de quinidário fixo no solo. E a gente tem a caravela portuguesa, que é muito comum, por exemplo, nas regiões do Nordeste, São Luís, Fortaleza, é muito comum em determinados períodos do ano a presença de caravelas portuguesas nas praias. Vamos lá para o resumo dos quinidários. Características principais dos quinidários são que
Uma das principais características que a gente já viu é até a formação de sua pele, que eles são os primeiros organismos a terem tecido, mesmo que seja um falso tecido, já que ele só tem apenas 2 folhetos germinativos. Mas é um animal com forma de pólipo ou de medusa, pólipo que é fixo, medusa que sabe nadar. Diblástico, possui os primeiros animais a possuírem algum tipo de folheto germinativo, com células urticantes, chamadas de quinodoblastos, que são as queimaduras que as águas-vivas fazem, que no desenho do Bob Esponja mostra que é choque. Na realidade, é uma urtica que queima, que coça, que machuca a pele dos seres humanos e também de outros animais, não só dos seres humanos. O único animal que é imune a essa urtica dos quinidários é o peixe-palhaço do filme Procurando Nemo. Se vocês lembrarem do filme, quem tiver assistido, no Procurando Nemo, a casa deles é um pólipo de medusa. Então, um pólipo de quinidário. É um fixo com os tentáculos flutuantes. E naqueles tentáculos tem urtica, que faz com que os peixes palhaços fiquem protegidos, já que eles não sentem nada com a urtica dos quinidários. Eles vivem em ambientes aquáticos, também de espécie marinha. Alguns exemplos são os que eu mostrei para vocês: a caravela portuguesa, a grande medusa marinha e o pequeno pólipo de água doce, que já é mais comum de encontrar em água doce. Alguns dados: ele possui sistema digestivo ou digestório incompleto, mas a digestão dele é extracelular e intracelular, por isso que é incompleto. Na cavidade dele, a gente tem uma água viva. No interior dessa água viva tem um espaço. Esse espaço é responsável pelo processo de digestão, mesmo que não seja dentro de um órgão, por isso que é chamado de incompleto. Não tem sistema circulatório, o alimento é distribuído diretamente pela cavidade gastrovascular. Não tem sistema respiratório, é feita de célula a célula, assim como os poríferos. Não tem sistema excretor, são liberados diretamente pelas células. E possui sistema nervoso, é o primeiro ser vivo a possuir sistema nervoso. Porém, não é como o nosso, não é como de alguns outros animais. O sistema nervoso dele é uma rede difusa no corpo, completamente em todas as células, não tem células específicas como nós que temos os neurônios. A reprodução é por meio de assexuada, por brotamento, igual dos poríferos, se tirar um pedacinho, cresce de novo. E várias espécies têm ciclo de vidas com alternância de gerações, como é a medusa, e assexuada como pólipos. O que é essa alternância de gerações? Em que parte da vida deles eles são pólipos e formam várias camadas de medusa em cima deles, fixadas ao chão, e a cada vez que essas medusas chegam no seu fase de maturação, elas se liberam do pólipo e saem nadando. Bem aqui como tem uma imagem, eu vou voltar para mostrar para vocês. Aqui, ó. Aqui são as raízes, aí eles ficam aqui, fixados ao solo e várias medusas vão sendo formadas, e aqui são as medusas imaturas. Quando a medusa ela chega no seu nível de maturação, ela é liberada e se desenvolve em formato de uma medusa adulta, que quando se desenvolve libera uma larva plânula, vai para o solo e se desenvolve em pólipo novamente, até seus filhos estarem maduros e serem liberados por meio de medusa. Essa diferença em ser pólipo e medusa durante uma única vida é chamado de alternância de gerações, pois alterna entre a geração medusa e a geração pólipo. O próximo animal que a gente vai ver na aula de hoje são os plateumintos, que a característica geral deles é que eles são achatados, ó, eles são platos, que nem é o que significa. Plateuminto significa corpo achatado, porque plato significa achatado. Então, um resumo dos plateumintos: eles têm corpo achatado, são triblásticos, os primeiros organismos a terem 3 folhetos germinativos. Acelomados é o primeiro organismo a ter 3 folhetos e, ao mesmo tempo, é um dos organismos que não tem cavidade corporal. E possui simetria bilateral, diferente dos poríferos e dos quinidários, que possuem simetria radial. Eles são presentes no ambiente terrestre ou aquático, tanto doce quanto salgado, e tem várias espécies parasitas, como é no caso da solitária. Os exemplos são o tuberlário do Gésia tigrina, a planária de água doce, o esquistossoma mansoni, que é a tênia, o trematóide causador do esquistossomo e a tênia solium, que é uma das outras tênias das solitárias, cestoide causador da teníase. Então, nós temos tanto animais plateumintos que causam doenças, quanto não. Anatomia. Tem sistema digestivo incompleto, da mesma forma que os quinidários, possuem digestão extracelular e intracelular. Sistema circulatório ausente, sistema respiratório ausente. É o primeiro animal com a presença de um sistema excretor completo, que possui rede de protonefrídeos com células flamas multiflageladas ou com solenócitos uniflagelados, poros excretores localizados na superfície dorsal do corpo.
Então, ele não tem um canal excretor, mas ele tem canais excretores e que todo o seu corpo se presente, que são chamados protonefrídeos, que liberam líquido ou excretas conforme a alimentação deles. E eles possuem tanto o sistema nervoso quanto o sistema sensorial, que são diferentes. O sistema nervoso é um par de glândulos cerebrais ligados a dois cordões nervosos que passam por todo o seu corpo, por isso são chamados de longitudinais, de onde partem as terminações nervosas. E nessa ligação do sistema nervoso tem órgãos especializados na captação de estímulos luminosos, mecânicos e químicos, chamados de sistema sensorial. A reprodução das planárias podem se reproduzir assexuadamente por meio de fragmentação. Se você cortar uma planária, a sua cauda desenvolve uma cabeça e a sua cabeça desenvolve uma cauda. Assim mesmo, se você cortar bem no sentido bilateral dela, cada metade do corpo desenvolve a metade faltante. E a reprodução também sexuada, que elas são monóicas, elas são hermafroditas. Então, elas mesmas se autofecundam por meio de autofecundação, ou então podem também fazer fecundação cruzada com desenvolvimento indireto. Então, tem formação também de larva. Depois, nós passamos para o filo dos nematódios. Os nematódios, eles são característicos, bora lá para a característica geral dos nematódios. Os nematódios, eles têm característica de serem parecidos com minhocas. Então, ele tem um corpo fino e tubular. Ele também é triblástico, mas é o primeiro organismo pseudocelomado, que ele tem aquela cavidade completa ao redor, mas ainda não tem a mesoderme ligada à endoderme. E possui simetria bilateral. A maioria das espécies de vida livre são de vida livre, terrestres ou aquáticas. Então, o habitat deles, a maioria da espécie de vida livre, terrestres ou aquáticas, de água doce ou marinha. Espécies parasitas de animais e plantas, é mais comum no caso dos nematódios. Eles são praticamente todos parasitas, não são que nem os plateumintos, que existem os que são parasitas e os que não são. Eles praticamente todos são, a sua maioria, parasitas. Alguns exemplos são ascaris lumbricoides, que é chamado de lombriga, né, popularmente conhecido como lombriga, o Ancylostoma duodenalis e o Necator americanus, que são parasitas intestinais causadores da doença chamada de amarelão. Dados de anatomia e fisiologia, o sistema digestivo deles é completo, tanto digestão extra quanto intracelular. O sistema circulatório deles é ausente, o sistema respiratório deles é ausente, o sistema excretor deles é presente. Mas é diferente dos animais anteriores, pois o sistema excretor dele, ele possui uma estrutura celular em forma de H com dois tubos na região anterior, que é chamado de poro excretor, em que se abre perto da sua boca. Então, a excreção dele é praticamente na mesma região da boca, assim como os moluscos, que é o próximo que a gente vai estudar. Apesar de ser um sistema excretor presente, diferente dos anteriores, ele ainda não é um sistema excretor desenvolvido, assim como o sistema digestivo também não. Mas até então não temos animais que possuem um sistema circulatório ou sistema respiratório. E o sistema nervoso dele é presente através de anel nervoso em torno da faringe, com dois cordões nervosos longitudinais, como os plateumintos também em todo o corpo. A reprodução é sexuada, monóicos ou dioicos, então possuem tanto animais que possuem os dois sexos, chamados de hermafroditas ou intersexuais, e dioicos que em cada animal possuem apenas um sexo. Eles podem ser autofecundar, como eles podem também fazer fecundação cruzada. O ciclo dos parasitas são complexos, com 4 estágios larvais, entre os quais ocorrem mudas de cutícula que permitem o crescimento, como se eles deixassem uma capa, como as aranhas, mas que a gente não vai entrar ainda nisso, pois só são artrópodes aranhas, mas é muito semelhante a esse grupo, só que bem menos desenvolvido. O próximo e último que a gente vai falar hoje são os moluscos. Os moluscos, as características gerais dos moluscos, eles já são um pouco mais desenvolvidos que os outros animais. Olha, as características deles são um pouco maiores. Mas a gente tem que o quê? É um animal de corpo mole, com ou sem concha, triblástico, celomado e com simetria bilateral. Ele é o primeiro celomado, então ele é o primeiro com cavidade verdadeira. São animais de vida livre, terrestres ou aquáticos, de água doce ou marinha, com raras espécies parasitas, com larvas em brânquias de peixes. Então, os exemplos é o mexilhão, a lula, o polvo, o caracol, existem vários exemplos, a lesma, existem vários exemplos de molusco. A maioria dos animais de corpo mole, completamente mole,
são chamados de moluscos. A diferença de alguns para outros é porque alguns possuem casca, concha e outros não, como é no caso da lula e do polvo. O sistema digestivo deles é completo, com tubo digestivo, glândula digestiva, digestão intra e extracelular, em gastrópodes, bivalves, eles possuem digestão também em cefalópodes. Qual é a diferença? Bivalves são alguns exemplos de ostras, gastrópodes são alguns exemplos de moluscos, como mexilhão ou lesmas que possuem concha, caracol, e os cefalópodes são as lulas e os polvos. Cefa significa cabeça, pode significa pés, da cabeça nos pés. Gastro significa intestino, o estômago e pode são pés, então é o intestino nos pés. Nessa parte aqui da concha deles, aqui onde ficaria a concha, é onde está todo o intestino e logo embaixo todos os pés. E bivalves, valve, válvulas e biduas, então é as conchas, né, no caso das ostras, bivalves. Sistema circulatório é o primeiro animal que possui, só que é um tipo aberto, em que os bivalves e os gastrópodes possuem, e os cefalópodes um sistema circulatório fechado. Também possuem sistema respiratório e fazem trocas gasosas com órgãos especializados, como brânquias ou pulmões, no seu estágio menos desenvolvido, e está acoplado ao sistema circulatório por conta das trocas gasosas. Possui um sistema excretor, com metanefrídeos, e removem resíduos nitrogenados gerados pelo metabolismo. Então, são o primeiro tipo de urina existente, que não é considerada ainda uma urina, mas é um tipo de resíduo nitrogenado que é liberado através da composição e digestão dos alimentos. E possui um sistema nervoso ligado por 3 ou 4 pares de glândulos nervosos distribuídos por todo o corpo. A reprodução deles é apenas sexuada, com espécies monóicas, como os casos dos caracóis, e dioicas, como o caso dos mexilhões. Em alguns casos, o desenvolvimento é direto, em que já nasce a lesma ou o animal pequenininho, e outros existem estágios larvais, que são chamadas de trocófora ou Veliger, o nome das larvas. Então, o molusco, como eu falei, tem umas características muito amplas, pois ele é como se fosse um filo de divisão entre animais que não possuem todas as características para os que possuem todas as características desenvolvidas. Ele está naquele intermédio onde possuem todas as características não desenvolvidas, mas possuem mais características do que os filos anteriores, certo? Então a gente encerra a temática de hoje aqui em moluscos. Na próxima aula a gente continua a partir de anelídeos, mas agora vocês vão lá na atividade que eu falei para vocês que vocês iriam fazer, né, que vocês começaram semana passada, em que vocês já pegaram da primeira até a questão 24, que vai até o fim de poríferos. Hoje vocês vão responder da 25, que fala sobre equinidários, depois plateumintos, depois nematódios, que é até onde a gente já viu. Então vocês vão responder até a questão 50, né, que vai da questão 25 a 50, pois pega os filos nematódios e moluscos. E aí vocês respondem, que foi o que a gente já viu hoje, e a gente se encontra na próxima aula. Tchau para vocês, responda a atividade. Como sempre, o link do livro está aqui embaixo, o link da atividade está aqui embaixo, também está lá no Microsoft Teams, para quem já está cadastrado no sistema. Tchau e até a próxima aula.